Vamos lá, pessoal. Nessa aula a gente vai fazer aqui mais uma preparação da tela, né? Nós vamos começar a colocar os valores default da janela, né? Então, quando eu abrir a primeira tela, a primeira vez essa tela, eu vou ter alguns valores default para esses componentes que a gente tem em tela. Então, por exemplo, o nome do cliente, a comanda, né? Zerar esses contadores aqui, né? A quantidade, valor unitário, valor total, zerar o valor que está aqui, ó, né? Eu coloquei como exemplo 42,15 aqui, isso está default direto no fonte, né? Enfim, então a gente vai fazer um default aqui, limpar também a tela aqui do grid, né? Retirar todos os caras daqui de dentro. Então a gente vai fazer essa preparação da tela aí, tá bom? Para a gente poder depois começar a fazer a codificação trazendo os dados reais lá do nosso pedido, certo? Então nós vamos começar aqui fazendo o seguinte, lá na parte superior, né, ali no private e no public, a gente vai criar alguns métodos aqui para a gente poder chamá-los através da nossa aplicação, no create, no deactivate, enfim, a gente vai começar a montar essa janela aqui, tá? Primeira função que eu quero fazer aqui, ó, vou colocar aqui no nosso private, eu vou colocar aqui, ó, procedure, focar, edit, código de barras, tá? Beleza, código de barras. Esse cara aqui, ele vai ser responsável por focar naquele componente edit que está aqui embaixo, né? O código de barras aqui, que a gente vai bipar a comanda do nosso usuário, tá? Então a gente vai colocar aqui, beleza? Então a gente vai ter esse cara aqui, focar edit código de barras, Ctrl Shift C, certo? E aí a gente vai codificar esse cara, tá? Eu vou fazer tudo com você aí na mão, tá? Então aqui nada mais é do que um edit código de barras ponto text igual a empty str edt código de barras ponto set focus e vou focar em cima dele, tá? Esse cara ele vai ficar invisível, tá? Aqui, ó, eu vou ter o código de barra do produto e o código de barras da comanda, tá? Então toma cuidado aqui porque a gente está trabalhando primeiro com esse cara aqui, ok? Então eu vou deixar esse cara já codificado, beleza? Segunda etapa que a gente vai fazer agora é zerar a janela, tá? Zerar a janela inteira. Então eu vou criar um método aqui chamado procedure reset controls, tá? Ctrl Shift C aqui. O que eu preciso zerar, Adriano? Os labels. Então, vou começar aqui pelo label de valor. .text igual empty str. Você vai notar que eu não gosto de usar o abre aspas e fecha aspas. Aqui eu prefiro o empty str, que é uma constante do Delphi que já tem esse abre e fecha aspas, tá? Eu prefiro dessa forma, fica mais claro o nossa tela, tá? Nosso código. LBL nome cliente ponto text, copiar aqui, mesma coisa, empty str. Beleza. O LBL comanda também preciso fazer isso, certo? Que é o label que está aqui com o número da comanda aqui, ó, aqui embaixo, tá? Vou zerar esse cara. Agora eu vou dar um edit código de barras ponto text, também empty str. O edit código de barras produto, mesma coisa. Limpa ele. O de quantidade, edt quantidade, text, esse cara vai ser igual a 1, tá? Então vou colocar a quantidade 1. Aqui o edt vlr, se não me falha a memória, unitário, ponto text, 2 pontos igual 0,0, o edt valor vlr total, ponto text, 2 pontos igual, vou mudar aqui para inglês, vai ser igual a 0,00. E aí eu vou chamar o focar
código de barras ali, né? Então, fiz aqui a minha configuração default. Se você quiser colocar aqui alinhado, né? Como eu gosto de fazer aqui, ó. Então tá aí, bonitinho, certinho, tá? Deixa eu só ver se o VLR aqui tá sendo zerado. Deixa eu ver quem que é esse cara aqui. Ó, LBL valor total, tá? LBL valor total, esse cara aqui, certo? Se eu executar agora, não vai funcionar ainda, porque eu vou ter que colocar esse cara aqui numa janela, num local. E ele vai ficar em vários lugares diferentes, né? Tem vários momentos que eu preciso resetar a tela. Então, aqui um desses momentos é o onCreate, né? Então, eu vou colocar aqui onCreate, reset, tá? Então, ele vai chamar um reset aqui. Vou executar. Ele tem que abrir a janela para a gente zerada. Tá aí, ó, zerado. Valor total zerado, nome do cliente, 10000, tá tudo belezinha aqui, né? Só não zerei ainda o código do operador, né? Porque a gente não tem um login para essa tela ainda. Mas o correto seria liberar, retirar também esse texto daqui e colocar o texto de alguém que se logou no sistema, tá? Mas aí fica a seu critério também, se vai ter ou não um login, como é que vai funcionar, tá? Geralmente o PDV tem um loginzinho ali e um botãozinho de abertura de caixa, né? Então é bem comum isso acontecer. Então, mas aí você já sabe onde que você vai fazer isso, né? Você vai resetar ele através aqui do nosso Reset Controls, beleza? Bom, agora nós vamos fazer algumas alterações nos eventos do Form, tá? Então vou aqui no evento, vou começar pelo Activate, ok? Aqui essas alterações farão um pouquinho mais sentido, algumas delas só para o Android, outras para o Windows, tá? Porque a gente vai bloquear algumas coisas. Por exemplo, no Android, né, se a gente for rodar isso num terminal Android, eu não quero que ele abra o teclado virtual do Android, tá? Na hora que eu clicar em cima ali de um campo, né? Enfim, eu não quero que ele abra, tá? Até mesmo porque a gente não vai digitar tanto na tela, a gente vai usar mais o leitor de código de barras, tá? Então eu não quero isso. E os locais onde a gente precisa digitar algo é um número, 2 números, então não é necessário que a gente tenha o teclado virtual do Android abrindo, tá? Um exemplo disso, no código do produto, por exemplo, eu quero clicar em cima ali do código do produto, digitar 1, 2, 3 e ele procurar no sistema, né, no banco de dados, esse produto que tenha o código 1, 2, 3. Então eu vou digitar esse código lá, provavelmente num teclado físico, enfim, né, não diretamente na tela. Então eu não quero que ele abra isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou bloquear o teclado, tá? Aqui no Activate eu vou fazer um VK Auto Show Mode, 2 pontos igual, tvk Auto Show Mode.never, tá? Beleza? Ctrl F9, vamos ver se ele vai achar pra gente o teclado, a classe, achou? Beleza. Feito isso, também preciso fazer o seguinte, ó. Se not edt código de barras produto, aqui eu estou trabalhando com produto, tá? Focused. Se ele não estiver focado, então focar no edit código de barras, tá? Então ele vai ficar focado sempre naquele campo de código de barras da comanda aqui, que vai ficar invisível, tá? Então ele vai sempre focar ali. Se eu não tiver foco aqui no código de barra do produto, então eu foco nesse cara aqui, tá? Que é para eu poder bipar e o valor, né, do bip entrar nesse componente de edit aqui da comanda, tá? Então se eu estou bipando a comanda, eu preciso procurar por comanda. Se eu estou bipando o código de barras do produto, eu tenho que procurar o código de barras. Então a gente vai deixar esse cara aqui, manter ele sempre com foco, tá? Beleza, então essa é a primeira etapa. Segunda etapa, vamos lá para o evento onCreate. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Não, onCreate é só isso. No deactive do nosso form, tá? O deactive do form, vamos pegar ele aqui, ó. Quando o form desativa, tá? Aqui, ó, deactive. Eu vou fazer VK Auto Show Mode, 2 pontos igual, tvk Auto Show Mode igual a always, sempre mostrar, tá? Quando eu desativar
desativar o formulário, né, quando eu perder o foco do formulário, ele vai mostrar o teclado, né, se necessário, quando for necessário, tá? Isso por causa do Windows, né, para você poder digitar ali num teclado físico alguma coisa que você queira, tá? Beleza? E por fim, eu vou digitar já com vocês aqui o código do OnKeyDAO, tá? Aqui OnKeyDAO. O que a gente vai digitar aqui, né? Que código que a gente vai colocar aqui? Toda vez que eu bipar um código, tá? Esse código vai ser capturado através do keydown do teclado, tá? Só que a gente não vai usar teclado aqui na maioria das vezes. E a gente vai bipar com o leitor de código de barras. O leitor de código de barras, ele simula, né, como se eu estivesse digitando um código, tá? E a leitura final do leitor é um caractere return, tá? Um caractere enter. Então é como se eu tivesse digitado alguma coisa num campo e dado enter. Então nesse momento que eu faço o bip, eu já pego o valor que está ali. Pelo keydown eu vou identificar que foi dado um enter na tela, tá? Alguém deu um enter na tela, ou o usuário ou o próprio leitor de código de barras, né? E aí eu executo alguma ação, tá? E aí o que eu vou fazer? Aqui a gente vai ter duas ações, tá? No nosso keydown. Procurar por comanda, e a gente vai ter também um procurar por produto. Procurar por produto, tá? São momentos diferentes. Então, para procurar por comanda, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui algumas condições, tá? O edt código de barras ponto text, aliás, is focused, ele tem que estar focado, tá? Então aquele campo aqui dado, a comanda, tem que estar focado. Então se ele estiver focado e não estiver vazio, né? Então edt código de barras ponto text ponto equals, e aqui eu vou colocar empty str, begin e enter, tá? O que eu estou falando assim, ó? O que eu estou falando aqui? Se ele estiver focado e não estiver vazio, então eu procuro, tá? Para evitar de eu fazer uma chamada para o servidor, passando um valor vazio para esse servidor, né? Para o Horse, e ele retornar um erro lá de inteiro não válido ou alguma coisa nesse sentido. Então eu faço essas duas verificações, tá? Aí o que eu faço? Eu dou um edt código de barras ponto set focus, tá? Então eu vou focar nele ali só por precaução. A gente já vai marcar ele sempre como focado, né? Mas só por precaução eu vou focar ele de novo lá dentro. Por quê? Se eu bipar uma segunda comanda, eu tenho que tá com ele focado. Então, se eu estou fazendo ali na sequência, na velocidade ali, em algum momento pode ser que eu perca o foco desse componente. Aí eu vou ter um erro aí na tela. Então, eu foco ele de novo, tá? Então, beleza. Foquei ele aqui. E aí eu verifico, né? Se aqui... Aí eu tenho um parâmetro lá em cima, tá vendo? Tipo Word. Se essa aqui for igual a um VK return, significa que alguém deu um enter na minha aplicação. Pode ser o leitor de código de barras que deu enter, ou o próprio usuário que digitou na mão ali o número da comanda e deu enter, tá? Então o que eu faço aqui? Eu vou chamar um método chamado buscar comanda e vou passar para ele qual que é o número da comanda. edt código de barras ponto text to integer, tá? Porque esse método que a gente vai criar aqui vai receber o número da comanda inteiro, tá? E aí eu dou um edt código barras ponto text response igual empty str, para que eu possa limpar o campo, tá? Esse comando a gente ainda vai criar, o nosso procedimento aqui de busca comando a gente vai criar ainda. Então eu vou deixar ele marcado como somente leitura aí, tá? Como comentário. Beleza. Se eu estiver procurando por um produto, tá? Eu tenho duas formas de procurar o produto. Digitando o código dele diretamente, aqui no edit, dando enter, ou se eu marcar esse checkbox aqui, ele passa a ler, né, o que eu estou digitando no leitor de código de barras, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou programar essa parte aqui também. Então, primeira coisa, if edt código de barras, aí toma cuidado porque aí agora é do produto. Se ele tiver
focado, end not tiver vazio, né? Então edt code barras produto.text .equals igual a empty str, significa que eu encontrei, né? Eu digitei alguma coisa ali, tá? Depois, deixa eu fechar essa janela aqui para ficar fácil. Aí, ó, código um pouquinho longo aí. Beleza. O que eu vou fazer? Mesma coisa, edt código barras produto.setFocus, porque eu posso querer bipar um segundo produto aqui e eu tenho que estar com foco em cima lá do nosso edit, tá? Aí aqui, o que eu vou fazer? Se o meu key, né? Se eu digitei um vk return, tá? End not edt, eu já fiz uma checagem ali em cima, mas eu vou fazer de novo aqui só por precaução, tá? Porque eu posso ter bipado sem querer algum outro lugar, né? E não deu certo. Então, só para me precaver de que realmente tem dado ali naquele campo, eu faço de novo uma checagem aqui. Precaução, tá? Beleza? Aí, o que eu faço? Vou buscar produto, certo? E aqui eu vou passar para ele o edt código barras produto.text chk code barras, vou explicar já o que é isso aqui, .isChecked, tá? E eu dou um edt code barras, mando dar um empty nesse cara, tá? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse método de busca de produtos, ele vai buscar o produto de duas formas diferentes, tá? Se eu quiser buscar pelo código do produto, que vai ser um outro campo lá na tabela, né, o ID do produto, então eu passo esse checkbox aqui como vazio, né? Então esse cara vai estar desselecionado, ele vai estar sem seleção. Então eu falo para ele, olha, se tiver sem seleção, procura pelo código no ID, né, do produto lá, ou no campo código. Se ele tiver marcado leitor de código de barras, então eu vou procurar no campo que tem o código de barras daquele produto, tá? Então eu estou passando o segundo parâmetro aqui vai ser verdadeiro ou falso, tá? A gente vai montar agora esses dois métodos aqui, tá? Nas próximas aulas a gente vai montar esses dois métodos, ok? Então, beleza. Aqui é empty str. Tava certo aqui, ó, empty str. Beleza. Legal. Então agora eu vou precisar só fazer a busca, né, fazer a codificação desses dois caras aqui, que ficarão também dentro dessa janela aqui, tá? Então vou colocar aqui já os dois métodos, mas a gente só vai codificá-los na próxima aula, onde eu vou começar a implementar a parte do servidor também, né, de request ao servidor, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, deixar pré-configurado, já pré-digitado, né, procedure, buscar comanda, e procedure buscar produto, tá? Aqui o buscar comanda eu vou ter uma const, que vai ser a comanda do tipo integer, certo? Legal. E aqui uma const a produto vai ser do tipo string, porque eu posso ter o código do produto de uma maneira diferente, aí depende de como você grava as informações aí no seu sistema. O código de barras eu estou colocando string, porque é um campo grande, né? Senão eu teria que colocar talvez ali um int 64, alguma coisa assim, né? Então eu estou colocando como string, tá? E aqui a código barras do tipo boolean, e o default dele vai ser falso, ou seja, ele vai primeiro procurar por default sempre por produto, tá? Pelo código do produto, tá? Se eu marcar como verdadeiro, então ele vai procurar dentro do campo de código de barras, tá? Então vou deixar ele aqui previamente digitado o código, tá? Vou deixar aqui comentado. Basicamente é isso aqui, ok? Agora eu vou codificar também, já para ficar como exemplo, o botão cancelar e aqui o keydown deste cara aqui do nosso código de produto, tá? Então, no cancelar,
bem simples, né? Eu vou cancelar a venda, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui, ó. O que eu preciso fazer? Reset to default, reset controls, tá? A gente também vai fazer o reset na tabela, enfim, mas por enquanto só o reset nesse cara aqui. E no botãozinho aqui, ó, no edit, no onKeyDAO desse cara, a gente vai mexer aqui também, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? If. Vamos lá, então aqui a gente vai fazer agora a parte também ali da busca, tá? Porque eu posso digitar o valor do produto e dar Enter, né? Então eu posso pesquisar com o leitor de código de barras, ele já vai fazer o processo para mim de capturar o código, colocar dentro do edit e dar um Enter. Mas se eu estiver digitando dentro do componente, eu preciso também ter a funcionalidade do Enter para poder procurar pelo produto. Então eu vou fazer a mesma codificação que a gente fez lá embaixo, aqui, ó. É exatamente a mesma codificação, tá? Então tá aqui, ó. Então se eu digitar o valor diretamente no campo e der um Enter, ele vai fazer para mim essa busca. Ainda vou deixar o buscar produto aqui comentado, tá? Mas basicamente é isso que a gente vai precisar fazer. Beleza? Por fim, deixa eu ver se eu dou um Ctrl F9 aqui para ver o que ele está reclamando. Aqui no Active eu devo ter esbarrado em algum local aqui. Depois eu conserto, tá tudo bem. Eu devo ter esbarrado em algum código aqui, digitado algo por cima. Basicamente é isso que a gente precisa fazer. Nas próximas aulas a gente vai fazer a busca propriamente dita ao nosso servidor Horse, para a gente poder trazer os dados para a tela e começar a trabalhar nesse mini PDV. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.